Fala, emergencista. Meu nome é Daniel Schubert, eu sou médico emergencista diretamente do Rio de Janeiro e hoje nós estamos roubando o bolos de emergência. A ideia de hoje, galera, é conversar um pouquinho sobre o uso do ácido tranexâmico no paciente politraumatizado. A gente sabe que o ácido tranexâmico é uma medicação que desde 2010 a gente tem uma evidência que ela consegue mudar a mortalidade dos pacientes politraumatizados. Então, a gente sabe que é como se fosse a aspirina do paciente politraumatizado. Da mesma forma que todo paciente com dor torácica, a gente faz aspirina para ele, com suspeita de síndrome coronariana aguda, a gente deve fazer a mesma coisa para os pacientes politraumatizados com suspeita, de lesão hemorrágica. Na verdade, se a gente for ver o estudo, qualquer paciente politraumatizado ganhava Transamin 1 grama. E ele tinha, um número necessário a tratar que se aproximava muito da aspirina. Enquanto, só para vocês terem noção, no paciente com infarto agudo do miocárdio, o número necessário a tratar, quando a gente fala da aspirina, é 1 para 42, um dos melhores NNTs da medicina, ou seja, a cada 42 pacientes que eu trato com aspirina, um é salvo, só pelo efeito da aspirina. Quando a gente vai olhar para o ácido tranexâmico, gente, o ácido tranexâmico, ele é uma droga que tem um número necessário a tratar de 1 para 67 para mortalidade. Ou seja, é uma droga sensacional. Infelizmente, a gente não vê ele sendo utilizado ainda de rotina em boa parte do atendimento ao paciente politraumatizado. Por que o ácido tranexâmico é tão importante? Da mesma forma que a aspirina, lá no infarto agudo do miocárdio, ela é um inibidor plaquetário que evita a propagação do trombo ali, na coronária, essa é a ideia, da aspirina. O ácido tranexâmico, ele tem um efeito antifibrinolítico, ou seja, ele evita a quebra do coágulo que está sendo formado no contexto do paciente politraumatizado. E aí, o que acontece? O coágulo ficaria mais firme e o sangramento do paciente seria evitado. Então, esses são os efeitos do Transamin. E aí, galera, uma coisa que a gente percebe, e a gente tem que fazer uma meia-culpa, não só a gente, mas o mundo todo percebeu, que em 2010, quando foi publicado o estudo CRASH 2, a gente viu o quê? Que a dose era 1 grama de Transamin nas primeiras 3 horas, que o doente chegava, e montaram uma infusão de 1 grama em 8 horas. Que isso foi um trabalho derivado da cirurgia cardíaca. Mas a galera começou a perceber que, na verdade, ninguém fazia esse bolos de 8 horas após, fora que ficava preso, um acesso ali com uma infusão em 8 horas. E às vezes a gente vê alguns erros, deixar de 8 em 8 horas e não em infusão contínua em 8 horas. Então várias pessoas começaram a estudar isso, se talvez não seria melhor que a gente fizesse o bolos do ácido tranexâmico, ao invés de ser 1 grama, que a gente fizesse 2 gramas de Transamin. Então, assim, isso tem sido bastante visto, O que eles perceberam? Eles perceberam, que comparado uma infusão de 2 gramas em bolos, ou 2 gramas em bolos mais uma infusão em 1 grama, no total de 3 gramas, não tem diferença estatisticamente significante entre 1 grama de bolos e a infusão, 1 grama em 8 horas. O que isso quer dizer? Significa que é não inferior. Sendo não inferior, significa que eu posso fazer 2 gramas em bolos, ao invés de fazer só 1 grama e uma infusão de 1 grama em 8 horas. Então, nós temos que passar por um shift da dose que a gente faz no Transamin no paciente politraumatizado. Assim como o Departamento de Defesa norte-americano mudou, o TC3, o Tactical Combat Casualty Care, em 2020, que já implementou desde 2020, implementou bolos de 2 gramas ao invés do bolos de 1 grama, incluindo para os pacientes com TCE. Então, galera, o mundo todo está mudando essa prática e a gente tem que mudar também. Então, se você trabalha no APH e você tem o ácido tranexâmico disponível para você na sua ambulância, você já pode, ao invés de fazer 1 grama em bolos, fazer logo os 2 gramas em bolos. Ou se você trabalha na emergência, não tem o paciente politraumatizado chegou, ainda não fizeram o ácido tranexâmico no pré-hospitalar, você não só pode, como deve fazer os 2 gramas em bolos no seu paciente, tá? Então, isso é sensacional, que a gente tem que mudar o nosso mindset quando a gente está falando de Transamin no paciente
politraumatizado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. É um bolos, é rápido e nada melhor do que falar de bolos no Bolos de Emergência. Eu sou Daniel Schubert, sou médico emergencista da maior emergência da América Latina, aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria, de convidar vocês para o ECMO Experience, que vai rolar em Campinas no dia 20 e 21 de junho. E também, obviamente, convidar vocês para assinarem a minha newsletter Carioca na Emergência, onde a gente faz uma abordagem totalmente descontraída e direta sobre vários temas da medicina de emergência. Até a próxima!